Olá, boa noite. Tudo bem com quem está entrando? A Tassi já entrou aqui, já estou chamando ela. Obrigado, Lili. Tudo bem? Como que vocês estão aí? Boa noite, Luísa. Tudo bom? Deixa eu ver aqui que eu chamei a Tassi. Está aguardando, mas ainda não está conectando. Que bom, que bom. Vou tentar chamar ela novamente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Marcileide, Rita, Amanda. Peraí, eu acho que a Tassi não está conseguindo conectar. Ah, ô, Tassi, está falando que não está indo convite, né? Vê se você consegue me chamar para o convite. Vê se você consegue. Sai da live, entra de novo, e daí vai aparecer para você solicitar o convite. Vê se dá certo daí. Que aqui para mim está dando que, não que você não pode participar. Pessoal, só um instantinho aí, que a Tassi está tendo um probleminha lá para a gente conseguir fazer a conexão. Eu estou falando com ela aqui pelo WhatsApp. Vamos ver se ela saindo e retornando, se ela consegue a conexão. Ela estava tentando pelo computador. Vamos ver que vai tentar pelo celular. Vamos ver se dá certo. Desculpem aí, mas rapidinho a gente já consegue acertar essa questão aí da conexão aqui. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está só com um probleminha da conexão com a Tássia ainda. Eu estou falando com ela aqui pelo WhatsApp e vamos ver se a gente já consegue o contato, se ela consegue entrar novamente aqui. Agora eu acho que vai. Aí, olá. Tudo bem? Agora deu certo. Eu vim pelo celular mesmo, que o computador não estava dando. Sabe que eu já tentei fazer a conexão pelo Instagram, pelos computador também e não consegui. Mas a hora que você falou, eu falei, de repente, se ela conseguir, depois eu pergunto como que foi. Não deu muito certo também. Tudo Não. bem, tá? Tudo bem, e vocês? Também, tudo jóia. Bom, a gente já está aqui com um monte de gente entrando. Que bacana. Eu acho que é um assunto que despertou bastante o interesse das pessoas, né? E isso Uhum. é bem legal, né? Que tenha realmente esse interesse pela questão da gestão da ergonomia, né? Que é um assunto super bacana. E para a gente não perder Sim. mais tempo, vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente para as pessoas que entraram no final da ergonomia, faz pouco tempo, e depois eu peço para você se apresentar também, tá, Tassi?
Então, Ok. meu nome é Carlos Salles, sou fisioterapeuta, ergonomista, ah, tenho uma empresa de consultoria em ergonomia, trabalho bastante com a parte de implantação, de gestão em ergonomia, enfim, aqui no interior de São Paulo. Eu estou por trás do canal da Ergonomia, né, que é um canal de um perfil de Instagram, com um foco em trazer informação, trazer conteúdo, trazer, enfim, né, levar o conhecimento da ergonomia para quem gosta de ergonomia e para quem desconhece também, para a gente conseguir fazer a divulgação da ergonomia de uma maneira ampla, de uma maneira boa, de uma maneira eficaz. Tá? E hoje eu vou conversar com a Tassiane Lino, que é uma pessoa que eu conheci no curso da Dani Balsadi, né, Tati? E a partir de lá eu já vi que, pô, bacana, o nosso papo bateu, porque a linha de pensamento em relação à ergonomia, ela também vai na mesma direção. E uma outra questão também, a gente faz parte de um mesmo grupo aí, que é o grupo do Omar, lá do Mentor e Closer Friends, que é um grupo muito bacana, que o Omar gerencia, vamos falar assim, né? Um trabalho bem de mentoria, muito interessante. E lá a gente tem um Ergo Talks, ou é o Se Vira nos 15, né? E que a Tassi fez uma apresentação muito bacana do trabalho dela em relação ao que ela faz na empresa onde ela trabalha. Eu falei, pô, bacana, vamos chamar esse assunto aqui que eu achei bem interessante para a gente trazer para um maior número de pessoas, para que conheçam, para que entendam como que é o trabalho de gestão de ergonomia dentro aí de uma multinacional, com todos, claro, com todos os problemas e as conquistas que foram tendo, tá? Então, por isso que a Tassi está aqui hoje para a gente bater um papo e conversar sobre isso. Tá, então eu peço que você se apresente aí para o pessoal do canal da Ergonomia que está nos acompanhando nessa live, para depois a gente começar esse bate-papo. Tá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Você me escuta bem, Carlão? Sim, tranquilo. Tá. Então, como o Carlão falou, meu nome é Tassiane, eu já trabalho com ergonomia há alguns anos, por volta aí de 13 anos mais ou menos, tá? Já trabalhei com consultoria, hoje eu sou CLT de uma multinacional japonesa, né? No Mercosul, então com sede Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, onde eu desenvolvo esse trabalho de gestão de ergonomia, né? Que é o que o Carlão citou aí. Na verdade, eu entrei há 3 anos, faz 3 anos que eu tô lá, né? Desenvolvendo esse trabalho aí junto à engenharia e os demais times. Em resumo, é isso, né? Se fosse levar para o lado do Omar, o que você faz? Eu resolvo os problemas da engenharia com ergonomia, né? Olha, aí eu acho que já é um ponto de início da nossa conversa, né? Você falar, o que você faz? Resolve problemas da engenharia, né? Ou ajuda a resolver os problemas da engenharia. E daí eu acho que já é um foco dentro da gestão da ergonomia, né? Bom, antes de entrar nisso daí, o que eu gostaria de falar, o que eu acho bacana da questão de trazer gestão de ergonomia é justamente o viés o viés da ergonomia, do trabalho da ergonomia, que não é aquele viés de busca só de resolver problemas em questão das NRs, em questão normativa, em questão de absenteísmo ou dores apenas, né? A gente está falando em algo mais amplo, na questão da gestão mesmo da ergonomia, com todos os seus conceitos, com todos os seus princípios, ajudando a resolver problemas dentro das empresas. E aí que você falou, né? Eu acho que é uma demanda muito grande que as empresas têm, é justamente isso, né? É a ajuda ou suporte em relação ao pessoal da engenharia. E daí que você falou, eu resolvo, ajudo a resolver os problemas, a solucionar os problemas da engenharia. Então, nos fale um pouquinho assim, ó, como que você iniciou nessa multinacional? Qual era a ideia de implantação? Eles já tinham essa questão da gestão de ergonomia? E chegando talvez aí nessa parte da engenharia, talvez a gente chegue mais lá para frente, mas esse ajudar, esse resolver o problema da questão da engenharia que eu acho muito bacana. Tá. Vamos lá, então. Eu comecei a trabalhar há 3 anos, né, nesse processo. Eu entrei na engenharia, né? Então hoje eu faço parte da engenharia de processos, né?
Fico locada num setor de tecnologia, né, que é de desenvolvimento de tecnologia. E quando eu comecei, na verdade, assim, existia um processo de ergonomia, um processo mais simples de ergonomia, né, um processo mais de avaliação biomecânica, uma série de coisas. E eu entrei, na verdade, para entender como era aquele processo e sistematizar esse processo, né? Então, assim, foi um trabalho de etapas. Então, primeira coisa, como em qualquer análise ergonômica, eu fui entender qual era a problemática, qual era a demanda que eu tinha na mão, né? Então, hoje a gente são 9 plantas no Mercosul. Eu visitei as 9 plantas e fiz uma espécie de auditoria, tá? Dentro dessa auditoria, eu avaliei, foram 20 pontos, tá? Que geraram a minha demanda de trabalho. Então, foram 20 pontos avaliados em 9 plantas diferentes e com 4 legislações diferentes a gente está falando. A gente não está falando só de NR17. A gente está falando em legislação argentina, legislação uruguaia, legislação paraguaia, né? Então, eu fui pegando os principais pontos de cada legislação, né? Também que eram mais fortes dessa legislação e o que eu precisava atender delas. Dentro disso, eu montei um plano de trabalho. O meu plano de trabalho, é o que a gente vinha até batendo um papo, né, Carlão? Nunca foi muito embasado em norma, não. Porque eu acho que atender norma é consequência, tá? Se você tem um trabalho bem estruturado de ergonomia, o atendimento da norma é uma consequência, né? Então, o primeiro ponto, eu fiz esse mapeamento de demanda, né? Então, o que eu precisava fazer? Em que ponto cada planta estava, né? Quais eram as expectativas de cada planta, de cada setor? Então, eu fui conhecendo quem eram os meus clientes internos, até para que eu pudesse verificar que caminho trilhar, né? Quem eram os meus parceiros dentro desse processo. No segundo ponto, que eu achei bastante pertinente e interessante, foi trabalhar em conjunto sempre com a engenharia. Então, eu comecei uma série do quê? De treinamentos para engenharia, que a gente chama de mais ou menos de treinamento de nível 1. Então, começou o mapeamento, eu fiz um planejamento de trabalho, tá? E no segundo ponto, foi a execução desse plano que começou com treinamento. Então, eu treinei todas as nossas engenharias com conceitos de ergonomia e dentro de cada planta tem um representante de ergonomia dentro da engenharia, que a gente chama de champion de ergonomia, que na verdade é o cara da engenharia que hoje ele faz o link com o meu ergonomista terceirizado que eu tenho em cada planta, tá? Então, o que esse champion ele foi treinado? Eu desenvolvi, antes desses treinamentos, eu fiz todo um trabalho científico mesmo, porque eu falo que a ergonomia ela tem que ser científica, ela tem que ter embasamento científico. Então, eu fiz todo um trabalho de levantamento antropométrico, estudo antropométrico, desenvolvimento de ferramentas para treinar a engenharia nos conceitos de ergonomia. Na verdade, foi assim, uma sementinha que eu começava a plantar, tá? Dentro desse ponto, a gente começou também a fazer a padronização das atividades desses terceirizados, que na verdade ela está se concluindo agora, tá? Então, assim, hoje a gente startou já em algumas plantas, está startando com um único prestador de serviço no Brasil, seguindo um escopo de trabalho, tá? Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que ter parceiros que são parceiros, né, Carlão? E que vão trabalhar em conjunto com a gente para que a gente atinja as nossas metas. Então, basicamente, a gente trabalhou em 4 etapas, né? Então, são essas 3 que eu falei. E uma fundamental, que ela, desde o início, ela foi primordial, que é a participação de novos projetos. Criou-se uma regra dentro da empresa que nenhum projeto pode nascer sem conceito de ergonomia. Que eu acho que dentro do ramo de autopartes que a gente trabalha, onde cada projeto ele dura 4, 5 anos, 3 anos, e eu tenho um processo que minha linha ela muda todos os dias. Então, se você não tiver um conhecimento da engenharia dentro disso, do quão importante é a ergonomia, do que tem que ser feito, você se perde, né? Então, esse foi o principal foco, né? Dentro disso, a gente trabalha em 4 pilares bem estratificados, que é o pilar que é de correção, que é a ergonomia de correção, né? Que a gente faz aí o tempo todo, né? A ergonomia de concepção, que é a ergonomia nos novos projetos, né? A parte de defesas legais e a parte de treinamento. Isso tudo contando com uma base científica, sempre. Então, assim, qualquer documento que eu for gerar, qualquer template que a gente chama que eu for gerar, ele tem todo um estudo por trás. Ele tem todo um embasamento técnico e científico por trás, né? Então, assim, basicamente são essas 4 etapas. Junto com isso, eu também treinei parceiros.
Então, assim, eu dei um treinamento específico para engenharia, que é o treinamento de nível 1 que a gente chama, e um treinamento geral. O que era esse treinamento geral? Eu chamei parceiros do RH, de todas as plantas, tá? Em cada planta que eu estive. Parceiros da segurança do trabalho, de compras, muitas vezes, supervisão, para que eles entendessem o processo que estava sendo implantado e como ele seria implantado, né? Então, assim, porque eu entendo que a ergonomia é uma coisa que a gente sempre pauta muito isso, sempre tem que bater muito na tecla. Ela não é feita pelo ergonomista, ela é feita por um time, né? Por um time que caminha de mãos dadas, porque eu sempre falo, se compras não entende a importância de comprar um mobiliário adequado, uma máquina adequada, a gente vai acabar caindo por terra nessas questões de ergonomia, tá? Então, assim, é todo um time que trabalha em conjunto jurídico, RH, ambulatório médico, compras, engenharia, para um bem comum, né? Tá. Ô, Tassi, deixa eu interromper um pouquinho você aqui. Primeira coisa, eu acho que é interessante, bom, só avisando, o pessoal que quiser fazer pergunta, é só colocar aqui, eu leio a pergunta e passo a pergunta para a Tassi, tá? Uma outra questão, que eu acho assim, é bem interessante para o pessoal que está assistindo agora a live, para o pessoal, de repente, que é novo em ergonomia, para o pessoal que entende a ergonomia como NR17, começar a prestar atenção nessas falas da Tassi, e ver o quanto que é mais abrangente, o quanto que a ergonomia está a ergonomia agora na empresa onde a Tassi trabalha está enraizada junto no processo, né? Claro que ela está trabalhando lá já há 3 anos, quase 3 anos, né, Tassi? 3 anos, Então, 3 anos. 3 anos. Claro que é um processo de convencimento, é um processo de aprendizado, de ensinamento, de convencimento mesmo das pessoas e para que consiga girar a roda e consiga fazer funcionar isso dentro da empresa, né? Então, é legal para as pessoas que estão começando, ou as pessoas que já têm um certo tempo na ergonomia, mas que não veem essa ergonomia, não conseguem trabalhar ainda dessa maneira, que vejam essa possibilidade e comecem a levar a isso para a sua atuação dentro da ergonomia num viés desse, num viés de gestão. A Tassi, ela é a CLT dentro da empresa, talvez tenha algumas facilidades, né, por estar o dia todo, o tempo todo lá disponível. Mas em outras, por outro lado, tem muita dificuldade também, né, justamente por ser CLT, por estar lá dentro. Mas mesmo como consultor também dá para trabalhar com essa questão da gestão. Então, dando essa geral, você falou que você começou a trabalhar dentro da engenharia, que isso para mim já é algo diferente, né? As pessoas, a ergonomia normalmente entra pela área da saúde, entra pela área do RH. E daí, trazer para a área da engenharia, eu acho que você ganha, né, uma situação muito interessante aí, é que você já consegue, de repente, fazer com que as pessoas que estão criando novos projetos já tenha essa ideia da ergonomia, né? Claro, com base de tudo que você levantou, que você falou, mas que esses novos projetos já venham com o conceito da ergonomia implantado, né? Então, eu acho que fala um pouquinho desse mecanismo de treinamento, esse viés de ergonomia junto com a engenharia. Quais são os ganhos que você achou que foram bacanas desse trabalho juntamente da ergonomia e a engenharia? Tá. Vamos lá. Começando pelas dificuldades e ganhos, na verdade, né, Calão, que a gente estava falando aí. Você CLT, nem sempre ele te ajuda em algumas coisas. Ele, às vezes, dificulta também muitos pontos. E outro ponto, eu já entrei num esquema que seria implantar esse sistema em 9 plantas diferentes, em estados diferentes, com culturas diferentes, com amadurecimento diferente, com pessoas trabalhando nos diversos setores diferentes, né? Então, assim, isso é um grande desafio já, porque às vezes você consegue uma informação de uma planta, você não consegue de outra, mas por outro lado você acaba conseguindo dentro de outro viés, né? Então, também, as mesmas dificuldades que você tem como consultoria para conseguir informação, como CLT não é muito diferente quando você está lidando com diversos clientes, vamos pensar assim.
É como se eu tivesse 9 clientes diferentes. Vamos Tá. pensar, tá? E ainda a gente tem, nesse caso, eu tive um agravante que também, por exemplo, eu estou lidando com uma planta na Argentina onde o sindicato é muito forte. Então, você também tem que pensar nesse viés do sindicato para fazer todo esse processo de sistematização. Porque o que eu entendo assim, dentro da engenharia, quando você trabalha dentro da engenharia, quando a engenharia entende a importância da ergonomia, né? E porque é matemático, muitas coisas são matemáticas para a gente. Existe toda essa questão da ergonomia da atividade e tal, mas puxando um pouco para o que você já conversou com a Dani, o dia do Lean Manufacturing, da questão de balanço de linha e tudo mais, é matemático e a gente está dentro da engenharia, tá? Está intrínseco dentro da engenharia. E a gente precisa começar a entender que a ergonomia não é só biomecânica, tá? Que eu acho que é uma questão que muitas pessoas têm a visão do quê? Que a ergonomia é biomecânica, tá? E não é só isso. Na verdade, quando você vê um problema, uma solução de ergonomia, você pode estar melhorando a qualidade, você tem que ter a visão de que você pode estar melhorando o processo, otimizando. Então, assim, quando eu fui montar o treinamento, eu procurei entender quais eram os meus clientes. Vamos pensar, vamos falar de clientes. Qual era o meu público-alvo e trazer para a realidade daquele público-alvo, né? Então, assim, o que eu preciso da engenharia? Eu preciso que ela faça as questões dentro dos conceitos que eu quero. Para que eu fiz isso? Eu criei uma série de templates para engenharia, né? Que são visuais, onde o que ele faz? Ele vai, se ela está na altura mínima ou na máxima, ok, fisicamente, ergonomia física está aprovada numa determinada fase do projeto, tá? Numa determinada fase do projeto, a gente vai entrar em balanço de linha para auxiliar nessa questão. Então, assim, o que eu fiz foi explicar para os meus clientes qual era a importância de tratar a ergonomia dentro do seu processo para que não gerasse retrabalho. Porque hoje o que a gente mais vê dentro das empresas é retrabalho, tá? Independente de seja num projeto ou num setor de compras, por exemplo, às vezes a pessoa faz toda uma cotação, de repente daqui 2 meses ela faz toda essa cotação de novo, né? Então, foram aí que surgiram as demandas também, Carlão, de escopos técnicos. Por exemplo, Uhum. hoje tem um escopo técnico lá dentro para compra de mesa, uma coisa simples, eu vou dar um exemplo. O que acontece? Se as mesas, se qualquer mesa que ele comprar tiver dentro daquele escopo técnico, ele pode comprar sem problema nenhum. Então, o que compras faz? Valida um cliente, me manda um produto, baseado naquele escopo técnico, eu faço a validação dentro de, sei lá, 2 anos, compras, faz acordo, que daí é comercial, não é comigo, que a gente vai comprar daquele cliente. Se ela for mudar, o que ela vai fazer? Só vai pedir uma validação técnica minha. Mas ela tem um escopo, Uhum. ela sabe o que comprar. Da mesma forma, a engenharia. Hoje a gente também trabalha com a questão de todo o estudo de antropometria que a gente fez e tudo mais, estruturas validadas ergonomicamente. Então a gente tem um catálogo hoje, tá? Então, por exemplo, eu vou montar um projeto. Se eu pego aquele catálogo, eu vejo. Se o catálogo atende às minhas necessidades, eu já compro em cima do catálogo. Não precisa da minha validação. Eu só vou fazer as auditorias normais de cada fase de projeto. Isso facilita Uhum. mais para a engenharia. Porque não é Mas depois isso que ele. foi desenvolvido por você, né? Com o seu Oi? aval. Esse catálogo, esses parâmetros já foi desenvolvido tudo por você, pela ergonomia, né? Na verdade, não só por mim, tá, Carlão? Hoje a gente tem um sistema dentro lá que a gente chama de SCP, que é Standard Common Process, que são vários setores dentro ali da engenharia que participam. Então, tem o menino que desenha, tem o cara que cuida de qualidade. Então, dentro desse catálogo, a gente já valida nas diversas vertentes. E ele recebe um selo. Ele recebeu esse selo, quer dizer, recebe com uma assinatura digital e tudo mais de cada um, que ele está validado por essas diversas áreas, tá? Então eu posso comprar sem problemas nenhum, se essa estrutura ela tem um selo. Aí vamos supor que Uhum. tem um projeto novo que nada daquilo atende, eu preciso de uma questão pontual. Aí precisa seguir o fluxo de validação, que daí é onde a gente vai fazer todo o processo de validação através dos templates que foram criados, para que a gente consiga desenvolver de uma melhor forma. Sempre, Carlão, esse processo, sempre do processo pensando tanto na ergonomia de projetos, quanto na ergonomia de correção, é parte fundamental para a gente em né? Então, assim, o colaborador, ele sempre vai ser envolvido, ele sempre vai dar a opinião dele. Eu acho que ele é parte fundamental desse processo, tá?
Então, é uma dica que também eu dou para as pessoas de sempre desenvolver. Tá, sim. Alô, Calão? Tá me Oi. escutando? Tá, bom. Voltou a conexão aqui. Tá, beleza. Deixa eu, Tá. essa parte dos colaboradores foi onde eu parei, na verdade, falando sempre da questão dos colaboradores participarem de todo o processo, né? Aham. Ô, tá, dentro disso que você estava falando, eu acho que essa é uma dica muito interessante para quem vai trabalhar com essa questão da gestão, que é criar os padrões, criar os templates, criar os cadernos de encargo, né? Para que as pessoas que estão envolvidas já tenham pelo menos um escopo do que elas vão comprar ou do que é necessário atender numa fase de projeto, né? Então, como você falou, né? Você criou os templates lá para o setor da engenharia, aonde eles, ao fazer os novos projetos, eles já vão se direcionar, se basear nesses templates para fazer os novos projetos. Então, quer dizer, a hora que nasce o projeto, já com esses conceitos, baseado nesses templates, e passa por uma avaliação sua, né, se for necessário, já vai, vamos falar assim, se tiver correção, as correções são mínimas, ou se eles seguirem todo esse escopo, o projeto vai nascer sem os problemas. Isso segue também, como você falou, para o setor de compras, né? Então, o que é bacana quando você consegue estabelecer esses padrões, né? Tanto para o pessoal de engenharia quanto para o pessoal de compras. E daí eu vou entrando mais aí para o pessoal de treinamentos, para o pessoal de RH, enfim, você vai envolvendo todo o corpo, né, administrativo tal da empresa. Deu uma travadinha de novo aqui. Da empresa com os conceitos da ergonomia, né? Você tá escutando ou travou para você, Tassi? Então, vamos falar assim, né? Todo esse trabalho que você faz, que você direciona, que você dá o suporte e que essas áreas já se baseiam nessa documentação para ter projetos novos, para ter todo o escopo de trabalho dentro da empresa, já com os conceitos de ergonomia implantados, né? Então, isso vamos falar assim, é uma prática e uma dica muito interessante para quem quer trabalhar com a parte de gestão de ergonomia, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Bom, depois você me responde isso daí, tá? Mas tem uma pergunta aqui da Amanda, né, da Vida de Ergonomista, que ela perguntou o seguinte: qual foi a principal barreira ou se teve algum setor mais resistente nesse conceito da ergonomia? Então, se você quiser já abordar os dois assuntos, o que eu falei e a resposta da Amanda, fica à vontade. Eu acho que depende, Calão. Foi o que eu falei. Depende de planta para planta, depende de. Tem plantas que a gente tem muito mais acesso com a engenharia, tem outras que a gente já tem uma barreira um pouco maior, mas que conversando você consegue e fazendo o que é necessário. Tem outras que já te dão mais abertura. Tem algumas plantas que culturalmente elas já são mais amadurecidas nesse conceito de ergonomia. Então, assim, o que eu vejo é que tiveram barreiras no início de alguns setores, mas não um específico em si para que a gente conseguisse que barrasse algum processo. É claro, sempre existem dificuldades, né? Mas é também vale da gente, com o nosso jeitinho, né? Criando laços com as pessoas, a gente conseguir falar a linguagem. É bem aquilo que você fez a live com o Omar, da questão de ser poliglota dentro de uma empresa. Então, você falando a mesma linguagem
e os seus objetivos cruzando com o da empresa, do seu cliente, do setor, você acaba ganhando ele, quando você consegue fazer que ele entenda que esse processo é importante. O que eu acho fundamental é sempre as pessoas entenderem a importância da ergonomia para ele, dentro da atividade dele. Por que eu tenho que fazer por que eu tenho que contratar uma empresa de ergonomia bacana? Entendeu? Dentro dos conceitos. Por que eu tenho que fazer um projeto, uma máquina com os conceitos? Eu vi que o Carlão tá aí, que o outro Carlão tá, o Carlinhos tá aí também com o conceito de NR17, que a gente fala lá na IASAC, ou de NR12, que foi ele quem teve à frente, né, de todo esse processo, né? Por que é importante? A gente sempre fez em time isso, sempre a gente trabalha muito junto isso, trabalha muito em conjunto. Então eu falo que isso é fundamental. Por exemplo, às vezes eu vou para uma planta e vejo uma questão de NR12, que não está muito legal. Eu chego para o Carlinhos e falo, Carlinhos, dá uma olhadinha. Ou ele vai e fala, tá, olha o que eu encontrei. Eu estava lá fazendo algumas coisas, veio uma menina do setor e falou assim, tá, olha o template que eu achei do Japão, tá ligado à ergonomia, dá uma olhadinha, porque ele é voltado à qualidade, mas tá ligado à ergonomia. Então, assim, eu acho que é esse trabalho, entender qual é a sua atividade dentro da empresa, qual é a importância dela e o que ela tem que te levar e o que ela vai extrair de resultado disso também, né? Então, isso eu acho que é o viés importante. Pegando o gancho do que você falou aí, Carlão, da questão dos projetos e tudo mais, da importância de você ter um escopo técnico, de você ter uma necessidade técnica, não só para projetos, para engenharia, para compras, mas também ter escopo para quando você vai comprar serviço, entendeu? Eu vou comprar serviço de ginástica laboral, eu vou comprar serviço de ergonomia, eu vou comprar serviço de fisioterapia. Hoje a gente tem um escopo consolidado para ergonomia, fisioterapia e ginástica laboral. O que eu, como empresa, preciso que o meu cliente, que o meu prestador de serviço me entregue? Se eu não falar para ele, o que ele faz, para ele tá bom. E se eu também não cobrar, tá excelente. Então, o que eu fiz? Eu entendi todas as necessidades que a gente tinha, montei um escopo técnico das necessidades que eu tinha para um prestador de serviço. E dentro disso, dentro desse escopo técnico, a gente conseguiu essa sistematização de processo. Por quê? Quem fica na planta para mim, na verdade, quem está fazendo esse trabalho, são os ergonomistas terceirizados. E eu preciso que dentro desse escopo técnico ele cruze com o trabalho que eu faço junto com a engenharia. Então, hoje, os meus ergonomistas, né, que eu falo que são meus, que não são meus, mas assim, os meus parceiros de trabalho, eles fazem o quê? Trabalham alguns dias dentro da engenharia, outros dias dentro do ambulatório. Porque eu também tenho necessidades do ambulatório, tá? Eu tenho avaliação missional, que a gente trabalha. Eu tenho a questão de análise de queixas, que trabalha junto com o médico. Então, é um escopo que eu fechei para trabalhar com as diversas áreas. O que acontece? Eu tenho um fluxo para queixas, para avaliar a queixa. Então, assim, tem um fluxo e tem um template para avaliar a queixa. Eu tenho um fluxo e um template para avaliar um posto para um PCD, tá? Eu tenho um template para uma avaliação admissional. Só que, assim, existem regionalidades. Isso, assim, a gente tem um guideline dentro. Eu criei um guideline dentro, mas existem regionalidades e que devem ser respeitadas, tá? Então, assim, é um processo que ele está em constante mutação. Por quê? Não sou eu, Tassiane, que construo isso. Hoje eu tenho um time que constrói isso junto comigo. Então, o resultado não é meu, o resultado é de todo mundo. Então, assim, da mesma forma como eu tenho a Marcileide lá em Minas, ela vem falar, ó, Tassi, eu acho que isso daqui é legal. O que você acha? A gente discute isso. A gente estava fazendo isso ontem, eu, Hélio e o Flávio, discutindo tecnicamente que a gente achava legal colocar ou não como KPI. E é um trabalho em conjunto. Junto com a Cris, que hoje também está no time, que está com essa parte mais de controle e tudo mais. Então, é um trabalho de time, é um trabalho de conjunto. Não é um trabalho eu, Tassiane, ergonomista. Entendeu? É um trabalho de time. Legal. Você falou sobre esse escopo de prestação de serviço, que eu achei também uma ideia bem bacana. A Tassi, ela é coordenadora da ergonomia dentro dessa multinacional, né? Então, eu achei muito bacana isso, porque, assim,
muitas empresas, elas querem contratar o serviço de ergonomia, de ginástica laboral ou de alguma coisa voltada para a qualidade da saúde, mas quem está contratando, né, isso, e justamente por ser um trabalho muito técnico, ele não sabe o que comprar, ele não sabe o que é qualidade dentro do serviço de ergonomia. Ou são raras as empresas que têm um profissional dentro da empresa que tem essa capacidade em julgar, né, para saber, olha, o que eu estou contratando é um trabalho de qualidade ou não é de qualidade. Esse trabalho me atende X e Y e aquele não me atende X e Y. Então, criar esse escopo de prestação de serviço, eu acho que é uma sacada muito boa para você conseguir, vamos falar assim, ter contratar uma prestação de serviço que realmente te atenda, que realmente vá fazer, dentro desse escopo que você estabeleceu, vai atender a empresa com a qualidade esperada, né? Então, isso dentro do programa aí de gestão de ergonomia, eu acho que traz um benefício para a empresa, ainda mais por ser 9 plantas, como você falou, né, atendendo não só o Brasil e Mercosul, mas eu acho uma sacada muito bacana, porque daí você consegue ter uma igualdade ou uma equalidade, né, das prestações de serviços em todas as suas plantas, né? Então é muito bacana mesmo esse E trabalho. o que foi bacana nesse trabalho, Carlão, para a escolha da empresa, que não fui eu que escolhi, na verdade, tiveram alguns candidatos, eu fiz uma matriz de validação técnica. Tá? Então, eu peguei quais eram os principais pontos que tinham necessidade, que eram fundamentais, dei peso para esses pontos, tá? E aí eu entreguei para compras, olha, XYZ está validado, XYZ não está validado por esse motivo, esse motivo, esse motivo. Agora é uma questão comercial. Daí cabe a vocês, eu não entro nesse mérito, tá? Então, assim, Uhum. o que o meu trabalho é dentro da ESAC? É um trabalho técnico. É um trabalho técnico e que a gente desenvolve isso em conjunto com os demais times. Outro ponto que você falou aí das plantas, agora para o ano que vem, por causa da pandemia, atrasou um pouquinho, a gente vai estar startando uma 10ª planta, tá? E essa planta já é para nascer com todos os conceitos, tá? De ergonomia, já de concepção já. Então, já é um desafio grande que a gente vai ter, porque hoje, principalmente a ergonomia de projeto é uma das coisas que a gente mais briga dentro, Uhum. dentro da empresa. Porque para um processo como o nosso, que a gente troca muito fácil de produto, de processo, se você não tem um guideline, se você não, junto com esse guideline, você não escuta as necessidades de cada cliente, que eu disse interno, não só os colaboradores, mas as necessidades dos clientes, porque hoje a gente atende diversas montadoras, né? Então, por exemplo, e não é um problema só meu. Às vezes eu tenho um problema, que nem a gente estava conversando no Close Friends outro dia. A Dani tem um problema que é meu, entre aspas, de uma embalagem lá dentro da Honda. Entendeu? Então, essa troca também com os demais ergonomistas de outras unidades, de outras montadoras, também ela é fundamental. Porque, às vezes, eles conseguem te ajudar a verificar também esses pontos que são falhos no seu processo. Que talvez para mim tá tudo bem, tá tudo ok lá dentro, mas para a Dani não. Então, por que não pensar numa solução em conjunta que nos auxilie, né? Então, esse é o desafio, você saber, na verdade, entender a problemática, né? Entender a dinâmica do negócio, como que eu vou transpor essas barreiras, porque existem barreiras diárias. E aí, alguém fez alguma coisa que não era para ter feito. O que a gente vai fazer? A gente vai corrigir? A gente vai corrigir e todo mundo estando consciente que fez errado, né? Uhum. Desses projetos também, não só de projetos novos, como de o trabalho que a gente está fazendo de sistematização com as empresas, esses templates nos auxiliam ao quê? A manter a ergonomia viva dentro da empresa. Então, assim, eu tenho um documento base de ergonomia hoje. Vamos pensar. Tendo esse documento base de ergonomia, eu tenho o que a gente chama de um relatório de mudança de postos de trabalho, que é o quê? Cada vez que esse posto mudar, todo mundo tem que comunicar ao ergonomista da planta para ele validar essa mudança. Então, ele vai gerar esse relatório. Então, assim, eu não preciso fazer análise ergonômica anual. Por quê? Porque a minha análise é viva. Porque a Uhum. cada mudança que for ter, o ergonomista ele tem que participar desse processo. Tá? Hoje a gente vai implantar um processo que a gente de Heijunka, né, que a gente fala dentro do Lean, né,
que é o processo de balanço de linha, o ergonomista também participa disso. Porque é importante ele saber, né? Então, assim, cada vez mais eu acho que eu costumo chamar de engenharia da ergonomia, né? Que muitas pessoas chamam. Que hoje a segurança do trabalho já entendeu qual é o papel da ergonomia, né? Que está mais voltado para a saúde. Existe um campo muito grande para a gente abranger dentro da engenharia, entendeu? Existe um campo muito grande, porque ergonomia é processo, ergonomia é produto, ergonomia é projeto, tá? Está intrínseco em todos esses processos e a gente tem que cada vez mais trabalhar nisso. Ô, Tati, você está falando algumas coisas aí, e uma das questões que eu acho bem interessante, né, quando você trabalha com gestão, e isso acontece nas empresas que eu trabalho também, é que quando a ergonomia, eu falo que quando a ergonomia ela não está na cabeça somente do ergonomista, ela começa a estar na cabeça de todos. Então, quando você faz o treinamento, quando você trabalha do pessoal da engenharia, quando você trabalha em conjunto com as pessoas para resolver os problemas, né? Para entender a questão organizacional, para entender a questão física, para ganhar eficiência, para ganhar produtividade, o pessoal começa a entender um pouquinho mais de ergonomia e gostar. Porque eles veem que a ergonomia ela traz o benefício, né? Ela traz algo que vai agregar ao trabalho. Então eu falo o seguinte, a hora que a ergonomia ela não é mais um campo de domínio somente do ergonomista dentro da empresa, ela passa a ser, não digo de um domínio, mas ela passa a ser de conhecimento dos demais que estão envolvidos com todo o processo, isso se torna, fica muito mais fácil de você trabalhar e todos começam a falar, né? Aí muda, né? Não é mais falar na língua do engenheiro. O engenheiro começa a falar um pouquinho também a língua do ergonomista, né? E ver esse benefício. Então, Você falou uma coisa você... interessante, que eu acho que eu até comentei isso com vocês. Um dia que a gente estava em uma reunião com vários gerentes, e o meu gerente explicando ergonomia melhor que eu falei, nossa, eu ainda brinquei, você está entendendo bem o processo, né? Falando que ergonomia não era só biomecânica, ele falou nesses termos, né? Então, isso que eu acho interessante, quando a pessoa entende, quando uma pessoa, por exemplo, do jurídico, ela entende como uma necessidade dentro do processo. E quando o presidente entende que é importante ter esse processo de ergonomia. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiga. Porque a gente tem muito como fisioterapeuta a visão de saúde, Carlão. A gente não tem a visão da engenharia. Então, assim, é um aprendizado diário isso. Porque, assim, muitas vezes, quando a gente fala de KPI, muitas pessoas vão falar, poxa, o que é um KPI? Né? Como que eu faço uma apresentação gerencial? Hoje, é que nem eu estava comentando com você, eu fiz um mapeamento de 9 plantas, 20 itens que geraram mais de um item e eu transformei isso numa apresentação de 3 slides. Como que você faz isso? Né? Infelizmente, eu acho que é não só para ergonomia, mas como muitas coisas, a gente não aprende a fazer gestão. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Então, assim, a gente vai aprendendo com a vida mesmo, né? Então, aprender a fazer essas apresentações gerenciais, né? Quais são as informações que realmente importam para quem está no nível gerencial? Né? Então, você faz uma apresentação com os dados gerenciais e daí você começa a ganhar a confiança, começa a ganhar a atenção, não é nem a confiança, mas começa a ganhar a atenção de quem realmente vai lidar com esses números. Então, realmente, você aprender isso é bem bacana. Tá? Aprender a como fazer. Tá? Se a gente está indo para os 15 minutos finais, e teve bastante comentários aqui falando bacana da apresentação, teve gente com experiência também aí em multinacional. Agradeço muitos comentários. Eu, às vezes, não vou lendo muitos comentários, a não ser as perguntas, para a gente ter bastante tempo para discutir aqui, aproveitar o tempo da Tassi. Mas eu vou lendo aqui os comentários e muito obrigado, tá? A gente está nos 15 minutos finais. Eu gostaria que você, assim, nesses 3 anos, claro, você já mostrou aí qual foi a evolução do seu trabalho e tal. Se você conseguisse pontuar, quais foram os ganhos mais significativos? Não sei se você conseguiu já mensurar isso, né, nos KPIs aí,
ou mesmo na questão da percepção, não só da Tassiane dentro da empresa, mas que nem você falou, do seu gestor que hoje fala de ergonomia, sabendo que ergonomia não é somente física. Quer dizer, isso é um ganho que ele não é quantificável, né? Mas é de uma importância muito significativa. Então, assim, se conseguir pontuar quais são os ganhos mais significativos nesses 3 anos de implantação da gestão da ergonomia. Agora a gente está fechando algumas questões, né, Carla? Mais com essa questão da padronização, que a gente agora está com um time bacana também de ergonomistas trabalhando em conjunto. Está fechando bem as questões de KPIs em conjunto, porque eles entraram dentro dos KPIs gerais da engenharia. Então, hoje, dentro da manufatura, a gente tem KPIs específicos de ergonomia que os gestores devem cumprir. Tá? Então a gente já é um ganho. Eu vejo isso como um ganho, porque se entende a importância do negócio acontecer de forma meio top-down, né? E outro ponto é quando você anda, por exemplo, a gente tem uma planta em Sergipe, chegou a ter quase 3 mil funcionários. A planta de Sergipe, eu treinei do cara da linha, do operador, até o gerente da fábrica. O gerente da fábrica me pediu, eu quero um treinamento de 8 horas, que era o meu treinamento base para todos os gestores. Então, é uma planta que, por exemplo, eu vou e ergonomia não é um assunto que as pessoas não sabem o que a gente está falando. Muito pelo contrário, as pessoas entendem, as pessoas buscam saber. Que nem assim, hoje a gente está dentro da auditoria industrial, né? Dentro da auditoria industrial, também é avaliados os conceitos de ergonomia de uma forma mais macro. Agora, do ano que vem para cá, a gente já está começando mais específico. Por quê? Porque a gente já está desenvolvendo de forma mais específica com os terceirizados dentro das plantas. Então, assim, os ganhos, quando você vê assim, eu até fiz um vídeo para o workshop de manufatura ano passado, que eu falei assim, olha, eu não quero, não sou eu que vou falar o que vocês vão falar, mas eu chamei os operadores, líderes de linha, o cara que me ajuda no projeto para falar qual era a importância da ergonomia para eles, né? O Kaizen, que é o nosso cara que executa os projetos, né? Então, assim, são impressões diferentes, né? Que nem assim, pro operador da linha, maior ganho. O cara entra bem para trabalhar e sai bem, entendeu? Hoje a gente já vê, agora a gente está mensurando mais isso, mas a gente já vê uma redução drástica nos novos projetos de queixas. Por exemplo, que eu tinha muito de ombro, punho e mão, que é isso que a gente está mensurando agora. Uma queda brusca. Só de você trabalhar com a parte de ergonomia física, é lógico que pensando em todas as vertentes de ergonomia, só lembrando, Carlão, que quando a gente fala de projeto, a gente falou muito de template, de ergonomia física, mas a gente só não vê só ergonomia física. A gente vê toda a parte cognitiva, a parte organizacional, né, toda a parte de carga mental. Que nem hoje a gente estava discutindo qual que era o parâmetro de instrução de trabalho. Por que isso? Porque eu tenho uma série de problemas ali cognitivos intrínsecos que eu tenho que resolver dentro, tá? Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não saberia fazer outra coisa. E eu me encontrei dentro da engenharia, né? Eu sou suspeita para falar porque eu me encontrei dentro da engenharia e eu acho que é o lugar que todo ergonomista devia estar, né? Eu acho que não é muito diferente quando você falar com a Dani também, que está dentro da engenharia de processos, né? Mas sem nunca esquecer também da ergonomia da atividade, que é tão importante. Você entender as variáveis do processo. Então, eu acho que os ganhos, eles vêm muito do que você conquista pessoal, de você ver tudo o que está acontecendo, né? E você ter a satisfação do colaborador, né? Que quando você vê o colaborador participando de forma intrínseca e gostando do que está sendo feito, porque para ele é importante ele participar, entendeu? Sim. Quantas vezes a gente não escutou isso andando nas linhas? Poxa, nunca ninguém perguntou para mim o que eu achava, o que eu deixava de achar, o que era importante para mim ou não. É a primeira coisa que eu chego no posto de trabalho e falo para o colaborador. Qual a sua opinião? O que você acha que a gente pode mudar? O que você acha que a gente pode melhorar para você? Tá? E depois vem a parte técnica. Depois você vai pegar o que o cara deu de ideia e vai desenvolver, né? Mas eu acho que o maior... Eu falo que o ergonomista, né? Isso daí eu já falei em outras lives, né? A gente está cansado de abordar aqui no canal da ergonomia,
mas que a ergonomia ou ergonomista, ela tem esse papel de aproximação entre a realidade, né, do trabalho e a expectativa do trabalho pela gerência ou pela diretoria, né? Então, essa ergonomia participativa, do jeito que você está falando, né, em ir lá, ver como que está acontecendo o trabalho, perguntar para o funcionário que está fazendo ali o trabalho, como que está sendo feito, qual a dificuldade dele, como, de repente, trazer algo que facilite o trabalho dele. Então, para mim, e eu gosto muito vamos falar assim, dessa possibilidade que a ergonomia nos traz, que é fazer essa ligação, né, entre a realidade do trabalho, independente, não é só na linha de produção, mas a realidade do trabalho, muitas vezes, é a realidade do trabalho do gerente, que o diretor dele não está vendo como que é o impacto no trabalho dele, né? Mas, eu acho, assim, realmente, essa ligação, né, entre a realidade do trabalho e o trabalhador, o funcionário, com o que estão esperando, com o que acham que realmente está acontecendo ali. E realmente é essa a ergonomia participativa, né, onde traz a voz do funcionário, onde traz o conhecimento do funcionário para resolver, para ajudar a resolver os problemas do dia a dia, né? Isso daí na gestão ela fica muito mais, não digo fácil, porque a facilidade vai do conhecimento do ergonomista em saber lidar com isso. Tem pessoas que estão dentro da empresa, ergonomistas, e não tem esse conhecimento, não tem esse jogo de cintura, né? Essa maneira de trabalhar do jeito que você tem trabalhado, do jeito que você tem falou bastante aqui durante a live. Eu acho que é importante você saber transitar entre as diversas áreas, os diversos setores, né? Os diversos níveis hierárquicos, né? Entendendo as necessidades de cada um, sem distinção, né? Então, assim, para mim, dentro do processo, o operador ele é tão importante quanto o diretor, tá? Então, eu não Uhum. faço... eu tenho muito isso enraizado no meu trabalho. E, na verdade, o que acontece? Ergonomia é, mais uma vez, um trabalho de time. Não é um trabalho solo. Porque sozinho você não faz nada, tá? Então, Sim. trabalho assim. Eu sempre costumo falar que ergonomia é um trabalho que você tem que criar laços com as pessoas. Porque são elas que vão te ajudar no decorrer do processo. Porque senão eu estou falando, a gente chegou no pico de 13, 14 mil colaboradores. Agora, por causa da pandemia, teve redução. Como que você vai cuidar de uma sistemática de 13 mil colaboradores se eu não tiver esses laços enraizados, né? Esses laços existentes? Então, eu acho que isso é importante, né? E sempre lembrar que a gente está lidando com o ser humano, a gente não está lidando com máquina. Ele também tem sentimentos, né? Então, eu falo Uhum. assim, que eu costumo sempre falar uma frase que eu gosto muito, que a gente fala de ergonomia, que qual que é o meu objetivo dentro da ergonomia? Ergonomia, o que é para mim? É você criar processos que sejam produtivos, que sejam de qualidade, que sejam que tragam benefícios para o colaborador, que eles façam, execute de forma fácil, que traga saúde e que traga eficiência, gente. Isso é uma coisa muito importante. A gente pode trabalhar e deve trabalhar em cima de eficiência, porque é isso que sustenta um processo produtivo, né? Então a gente tem que Uhum. saber como trabalhar isso para trazer isso para o processo produtivo sem lesionar o colaborador, né? E Sim. se você sabe fazer essa transitação, eu acho que você, pelo menos pessoalmente, eu posso falar que para mim é um prazer enorme, tipo, tá no chão de fábrica, fazer, né, todo esse processo, né? Então, eu acho que é basicamente isso, Carlão, assim. Acho que falei um Exato. pouquinho de tudo. Não, eu colaboro, eu corroboro, né, muito com as suas falas. Eu acho que não é à toa que a gente teve um primeiro contato lá no curso da Dani e depois a gente foi batendo mais papos aí, trocando ideias, trocando, enfim, né, o conhecimento sobre a ergonomia. Então, o pensamento bate, né? Então, eu acho bem bacana. Bom, a gente vai partindo já aí para 5 minutos finais, para a gente não levar um fecha do Instagram aqui no rosto, que fica ruim. Tá se despedindo, leva o corte, tá? Eu já vou começar a agradecer a aceitação, né, do meu convite, né, que você aceitou e está aqui fazendo a live.
Parabenizar você pelo trabalho desenvolvido na empresa, que eu acho muito bacana. Não é fácil conseguir toda essa organização, fazer todo esse trabalho em 9 plantas, agora em 10 plantas. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, mas que você está fazendo muito bem, você está conseguindo mostrar o que a ergonomia pode trazer de melhor, de benefício para a empresa em todas as áreas dentro da empresa, tá? Então, parabéns e obrigado por ter aceito e trazido a sua experiência aqui para o pessoal do canal da Ergonomia. Agradeço muito ao pessoal também que ficou aqui online com a gente durante essa 1 hora. Teve vários comentários positivos, pessoas que já trabalharam com você, elogiando bastante o seu trabalho, Tassi. Então, são mais pessoas que estão tendo como referência o seu ótimo trabalho, tá? Eu que Parabéns. agradeço, eu que agradeço, Carla. Me coloco à disposição aí, porque eu acho que, como a gente sempre faz, a ergonomia troca, né, gente? A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber e é uma troca de informação constante. Então, assim, quem precisar da minha ajuda, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo também, tá? E eu que agradeço o convite de você aí para participar. Legal, Tassi. Quem sabe a gente faz outras lives aí abordando outros assuntos. Pessoal, só para deixar informado, a live vai ficar gravada lá no feed. Quem achou interessante, depois vai lá, curte a live ou encaminha aí para quem você achar interessante também que esteja vendo essa live aí que vai ficar gravada. Beleza? Obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui acompanhando a gente durante essa 1 hora, a Tassi, e até a próxima live aí. Acompanhe a gente no canal da Ergonomia. Beleza, Valeu, Carla. Tassi? Boa noite.